Hoje, vamos estudar as palavras de Deus juntos com um sermão intitulado Como eu posso salvá-los? Na época dos juízes, Deus ordenou que Gideão salvasse Israel das mãos dos midianitas. Ao ouvir isso, Gideão pensou consigo mesmo: eu pertenço à mais fraca das 12 tribos e eu sou o menor da minha família. Como eu posso salvar Israel dos midianitas que estão nos oprimindo há 8 anos? Inicialmente, quando Gideão considerou vários problemas, a sua confiança se esvaiu. Ele não achava que era a pessoa certa para toda essa tarefa. Ele não acreditava que tinha poder ou liderança para salvar os israelitas dos midianitas. Ele pediu para que Deus lhe desse um sinal de que estaria com ele até o fim. Assim, Deus mostrou a ele vários sinais para ajudá-lo a crer que estava com ele. Só então Gideão obedeceu à vontade de Deus. Primeiro, Gideão perguntou a Deus: como eu posso salvar os israelitas? Deus respondeu: eu não estou com você? Deus era a única resposta. Eu não estou com você? Eu disse que te ajudarei com essa obra e que eu salvarei Israel. Quais outras ferramentas e do que mais você precisa? Embora digamos que vivemos no mundo da fé, temos a tendência de procurar as maneiras deste mundo para guiar nossa vida de fé. Isso se deve ao fato de estarmos cercados pelo mundo físico. Isso acontece mesmo afirmando que estamos fazendo a obra de Deus. Quando Gideão perguntou a Deus: como eu posso salvar Israel? Deus não disse: traga um estudioso famoso e realize essa obra do Evangelho por meio da sabedoria dele. Deus não disse: você precisa de milhares de pessoas para realizar a minha vontade. Deus apenas disse: eu não estou com você. Somos fracos e incompetentes, porém, sempre que eu vejo como Deus incrivelmente guiou aqueles que eram fracos para derrotar e conquistar nações fortes, eu chego a pensar outra vez que nunca devemos esquecer a incrível obra de Deus. Enquanto andamos no caminho do Evangelho e vivemos nossa vida de fé, enquanto andamos no caminho da fé, não tentemos obter respostas de outras fontes, e sim, sempre busquemos respostas apenas em Deus. Vamos para o livro de Juízes, capítulo 6, versículo 15. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. Ele explanou sobre a sua vida para Deus. E eu, o menor na casa de meu pai, tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Minha família pertence à tribo mais fraca, e eu sou o menor da minha família. Como o Senhor pode dizer que eu posso salvar os israelitas das mãos dos midianitas? Nós, também, frequentemente criamos desculpas similares às de Gideão. Embora digamos crer em Deus, em vez de pensar em Deus primeiro, muitas vezes nos perguntamos: as circunstâncias ao nosso redor estão a nosso favor ou estamos em desvantagem? Enquanto continuamos pensando assim, as obras que Deus nos ordenou realizar são sempre deixadas de lado. Quantas vezes Deus escolheu o fraco para derrotar nações poderosas? Veja Davi, que era muito novo para sequer ser enviado a um campo de batalha, mas saiu para lutar contra Golias, que até os guerreiros experientes não ousavam lutar contra, e que no fim o derrotou.
Quando vemos como todas essas coisas incríveis aconteceram em Deus, podemos encontrar a resposta para a pergunta: como eu posso salvá-los? A única resposta para essa pergunta é Deus. Eu te darei a vitória e salvarei Israel. Portanto, apenas entregue essa mensagem aos israelitas e faça o que eu te disser. Apenas diga aos israelitas: entre os 32.000 homens israelitas, aquele que treme de medo deve voltar. Quando ele entregou essa mensagem, 22.000 foram embora e 10.000 permaneceram. Agora, entregue essa mensagem aos 10.000 homens restantes. Desçam até as águas e as bebam. Fique com os 300 homens que lamberam a água e mande voltar todos os que se ajoelharam para beber. Deus não salvou Israel por causa da quantidade dos seus soldados, nem os fez derrotar os midianitas com algum armamento avançado. Quando Gideão perguntou a Deus: com o que eu posso salvá-los? Eu não tenho nada em minhas mãos. Como eu posso salvá-los? Deus respondeu: eu, o Senhor, não estou com você? Podemos estar nos sentindo como Gideão, enquanto olhava para os 135.000 midianitas. Podemos pensar: quando o Evangelho será pregado a todos os 7,8 bilhões de pessoas, não há nada mais que Deus queira do que termos fé nele. Quem cuida de todo o resto? Vamos ver o livro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 5. Assim, se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor. Vamos ver o versículo 11. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo fará o quê? Procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Vamos ver o versículo 12. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. O que Deus fará? Tirá-las-ei dos povos. Tirá-las-ei dos povos. Quem fará isso? Deus mesmo as tirará das nações. E o que mais Ele fará com as ovelhas dispersas nas nações? Ele as reunirá e as congregarei dos diversos países. Deus não fez isso através de alguém, como um profeta famoso como Moisés, ou como o profeta Isaías, ou como o rei Davi físico, que tinham grandes habilidades de liderança, ou como Salomão, que era conhecido por sua sabedoria. Ao contrário, Deus disse: eu farei isso. Eu as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Vamos ver o versículo 14. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo fará o quê? Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Quem procurará a perdida? A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer. Quem fará isso? Deus fará. Quem ligará a quebrada? A quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Quem fará isso? Deus fará. Mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Aqui, podemos ver que tudo é feito por Deus. Senhor, olha ao meu redor. Não temos tantos soldados como o exército medianita, e não somos tão fortes quanto eles. Não temos homens de grande sabedoria. Com o que eu posso salvar Israel? Eu não sei o que fazer.
Eles não tinham nenhum equipamento extraordinário ou armas e estavam em desvantagem contra os midianitas. Então, como podemos ser vitoriosos? Deus deu a resposta a ele. Ele não disse, você, Gideão, vai e faça com sua própria estratégia e sabedoria. Ao contrário, Deus disse, apenas faça o que eu te disser. Isso é o que nós, profetas, devemos fazer. E esse é o papel dos obreiros de Deus. Quem é aquele que fará isso prontamente a seu tempo? Deus disse, eu, o Senhor, farei isso prontamente. E se apenas tentarmos encontrar sábios, pessoas com muito conhecimento, grandes armas de guerra e dispensarmos a procura por Deus, o que acontece com a obra do Evangelho nesse caso? Apenas prolongará o seu cumprimento. Devemos ter os olhos da profecia e viver de acordo com as profecias. Todas essas coisas são feitas por Deus. Não foi por isso que Deus disse, obedecer é melhor do que sacrificar? Se Deus disser, 32.000 homens é muito, reduza o número. Então devemos reduzir o número. Se Deus disser, 10.000 homens ainda é muito, reduza o número. Então devemos reduzir o número. O que Gideão fez, bem, foi obedecer a Deus e fazer o que Deus lhe disse para fazer. Quando ele fez o que Deus lhe disse, a vitória foi dada para Israel. Tecnicamente, contra quem o exército midianita lutou? Eles lutaram contra Deus. Então, não é óbvio que a vitória seria decisivamente a favor de Deus? O que os israelitas fizeram? Eles apenas fizeram o que Deus lhes disse. Eles reduziram o número dos homens quando lhes foi dito para fazer isso. E eles beberam água quando lhes foi dito para fazer. E eles esconderam as tochas em cântaros quando lhes foi dito para fazer. E quebraram cântaros quando lhes foi dito para fazer. Eles apenas fizeram o que lhes foi dito para fazer. Eles não tinham uma estratégia militar, mas apenas Deus. E não tinham muitos líderes militares competentes também. O que eu gostaria de dizer a vocês hoje é que toda a obra do Evangelho no mundo da fé é sempre guiada e realizada por Deus. Portanto, enquanto Deus está agindo, nós, os filhos de Deus, apenas precisamos nos dedicar a pregar, já que Deus nos disse para pregar fervorosamente. Vamos ver o livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Irmãos e irmãs, se tivéssemos que ir para a guerra, o quão tranquilos nos sentiríamos se Zhuge Liang fosse nosso conselheiro militar, não estaríamos muito seguros do resultado? Podemos pensar, como seria incrível se tivéssemos alguém assim em nossa igreja. Porém, ele ainda é um homem. Um homem pode ter a sabedoria de Deus, que vê o fim desde o princípio. A estratégia de um homem pode dar uma vitória momentânea em uma batalha, mas ela pode ser comparada com a grande providência de Deus, que guia toda a humanidade à salvação. Vendo o fim desde o princípio, vamos para o livro de Josué, capítulo 6, versículo 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias.
não era uma estratégia de Josué. Ele era um mensageiro e um líder que entregava a vontade de Deus aos israelitas e os encorajava a obedecer à vontade de Deus. No versículo 4, está escrito: 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Em nenhuma parte da Bíblia podemos ver Josué e seus conselheiros se reunindo para criarem uma tática ou estratégia. Quem foi aquele que os guiou assim? Deus, que prometeu dar aos israelitas a terra de Canaã, que mana leite e mel, foi quem os guiou. Deus disse: eu procurarei por eles, eu os reunirei e os resgatarei. Na época atual, também, alguns de nós desempenham o papel de entregar a vontade de Deus, assim como Josué fez, e alguns de nós recebem a vontade de Deus e a cumprem. Porém, na verdade, é Deus quem está fazendo tudo. Deus disse aos israelitas que marchassem ao redor da cidade em vez de atacá-la. Essa foi a maneira de Deus dar a vitória aos israelitas. Irmãos e irmãs, é assim que a obra do Evangelho é realizada também. Quando Deus nos diz, preguem, apenas precisamos pregar diligentemente. E quando Deus diz, marchem ao redor da cidade, apenas precisamos marchar ao redor dela. Quando Deus diz, gritem, apenas precisamos gritar. Porém, se alguém deixa de gritar porque tem medo, Deus se arrependerá de ter escolhido aquela pessoa. Apenas quando eles gritaram, como lhes foi dito, Deus fez com que a cidade de Jericó caísse. O que aconteceu com Jericó quando os israelitas seguiram as instruções de Deus? No livro de Josué, capítulo 6, versículo 16, está escrito: E sucedeu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis. E assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundais. Porém toda a prata e ouro, e utensílios de bronze e de ferro, são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantado o grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Irmãos e irmãs, o que vocês acham? Já que sempre estudamos a Bíblia, sabemos muito bem. Porém, quando realmente enfrentamos uma situação, temos a tendência de procurar pessoas experientes que têm habilidades e outras condições favoráveis. Frequentemente deixamos de lembrar que Deus está envolvido em cada situação. Teria sido bom se Deus tivesse escolhido os fariseus ou os mestres da lei como seus discípulos, porque eles eram bem versados na Bíblia. Porém, Deus escolheu pescadores e os tornou seus discípulos. Pensem sobre o motivo. Por que Ele os escolheu? Deus vê a nossa obediência mais do que a nossa habilidade. O tipo de pessoa que Deus está procurando é aquela que obedece à vontade de Deus, com fé. Ele não busca aqueles que não gritam, mesmo que Deus lhes diga para gritar. E que não marcham ao redor da cidade, mesmo que Deus lhes tenha dito para marchar. Isso porque Deus já preparou uma fórmula vitoriosa. Deus permitiu que as notícias sobre Deus Mãe e Deus Pai e sobre a Igreja de Deus fossem pregadas a todas as pessoas através da internet. Se prestarmos atenção à palavra de Deus e a obedecermos, algum dia pensaremos: quando foi que pregamos a todas essas pessoas? Enquanto cada um de nós está pregando para 10 pessoas, Deus está pregando para 1.000 e 10.000 pessoas.
Enquanto estamos apenas marchando ao redor, Deus já a fez colapsar. Precisamos ter em mente que Deus está sempre no centro dessa grande obra. Deus está procurando por pessoas que têm fé para torná-las seus discípulos, não por pessoas experientes, possuidoras de grandes habilidades ou conhecimento. Deus está procurando pessoas fiéis, como Noé e Abraão. Já que Deus quer encontrar essas pessoas e realizar a grande obra do Evangelho, eu peço que se tornem os filhos da fé, que sempre prestam atenção à palavra de Deus e a obedecem. Vamos ver mais uma escritura no livro do Êxodo, capítulo 17. No versículo 8 está escrito: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, quem vencia? Israel prevalecia. O resultado da guerra dependeu da habilidade de pessoas empunhando as espadas no campo de batalha, ou foi obtido por Moisés, que levantou suas mãos no topo da montanha? Quando Moisés levantava suas mãos, os israelitas venciam. Mas sempre que abaixava suas mãos, eles perdiam. E seria assim, mesmo que um grande homem como Zhuge-Liang estivesse lá com eles. Todos esses acontecimentos nos fazem entender quem é a fonte de todo o poder. Precisamos pensar sobre isso de novo. Através desses acontecimentos, podemos aprender a importância do porquê devemos ter fé e viver uma vida de completa obediência a Deus, sem adicionar ou tirar nada de Sua palavra. Com o que eu posso salvar Israel? Eu não tenho habilidade ou poder, nem tenho riqueza, nem sou mais especial que os outros. Deus, por que o Senhor me escolheu? Deus não escolheu Gideão por nenhum outro atributo, além de sua fé. Na época atual, Deus nos disse também: vocês devem pregar aos 7,8 bilhões de pessoas. Na verdade, é Deus quem prega. É claro, Deus tem muitas formas de pregar. Ele prega através da boca de seus filhos, mas também desenvolve vários avanços tecnológicos via internet, já que seus filhos não podem pregar para todos. Do nosso ponto de vista, parece que a ciência tem se desenvolvido pelos cientistas. Porém, não é Deus quem dá sabedoria e conhecimento às pessoas em cada época para que elas possam desenvolver a ciência e, consequentemente, fazer avançar a obra da salvação? Se Deus tivesse dado essa sabedoria e conhecimento às pessoas na época de Abraão, não teríamos as oportunidades que temos hoje. Não teríamos a oportunidade de encontrar Deus Pai e Deus Mãe, de ver os registros de Josué, Gideão e Moisés, e teríamos que ir para o mundo da eterna morte. Porém, para nos dar a sua graça, Deus fez um progresso rápido no desenvolvimento da ciência nesta época e criou todos os ambientes e condições favoráveis para que o Evangelho pudesse ser pregado rapidamente a todas as pessoas do mundo. Agora, podemos ver e ouvir coisas que acontecem no lado oposto da Terra em tempo real. Deus criou um mundo onde você pode saber de tudo sem fazer uma viagem para lá. O que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada, mas o nosso Deus pode fazer tudo. Não estamos convencidos de que o Evangelho será pregado em Samaria e até os confins da terra rapidamente, se realizarmos tudo enquanto obedecemos cada mandamento dado a nós por Deus?
Vamos continuar com o versículo 12. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim, lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então, disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué. Isso não significa para não esquecer, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Nós pensamos que o resultado de todas as coisas vem das relações entre as pessoas. Na verdade, porém, há uma fórmula vitoriosa que Deus já aplicou no mundo espiritual. Por isso, Ele instrui os humanos nesta terra para fazer dessa forma. Se seguirmos da maneira certa, certamente alcançaremos o resultado que Deus preparou. Porém, se desobedecermos à vontade de Deus e colocarmos os nossos pensamentos e fizermos da nossa maneira, Deus nos substituirá por alguém que é mais obediente, para que o resultado que Ele almeja possa ser alcançado. Alguns apontaram para o fato de que muitos crentes em Deus não tinham estudo e eram falhos em muitas áreas na época da igreja primitiva. Esta foi a resposta do apóstolo Paulo para isso. Pensem no que vocês eram quando foram chamados por Deus. Poucos dos nossos irmãos e irmãs eram sábios. Poucos eram nobres, poucos tinham riqueza. Por que vocês acham que Deus escolheu essas pessoas? Foi para revelar, por meio dos fracos, que a fonte de força está em Deus. Vocês se lembram disso, certo? Mesmo que tenhamos condições desfavoráveis nesta terra, Deus converte aquilo que é desfavorável em algo ainda maior. É o nosso Deus que torna o fraco mais forte do que aqueles que são fortes. Este Deus está na Igreja de Deus. Não é por isso que a Igreja de Deus salvará o mundo inteiro? Não se esqueçam que Deus é sempre o nosso tesouro. Devemos entender rapidamente que Deus está operando este mundo tridimensional, onde os humanos vivem. É assim que a obra do Evangelho pode ser concluída mais rapidamente e o reino dos céus pode estar mais perto. Vamos pensar sobre isso mais uma vez. No livro de Isaías, capítulo 60, versículo 20, está escrito: nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua. Deus será a nossa luz, e os dias do teu luto findarão. No dia em que os nossos dias de luto terminarem, teremos a eterna alegria e felicidade no mundo celestial angélico. Desfrutaremos da vida eterna e das bênçãos para sempre, junto com Deus, que nos dará a alegria de ver uma nova criação sendo feita todos os dias. Vamos ver o versículo 21. Todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obras das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. Deus disse que Ele realizará tudo. Apenas precisamos seguir esse caminho. Precisamos fazer o nosso melhor para realizar o que Deus nos diz para fazer. Quando Deus nos confia uma obra justa, sejamos fiéis a esta obra justa e façamos o nosso melhor para realizá-la. Quando Deus nos confia algo que deve ser feito com zelo, façamos com zelo. Quando Deus nos confia cuidar dos membros, façamos o nosso melhor para realizar essa obra. Quando Deus nos confia a pregação, façamos o nosso melhor para pregar com fé. Deus nos pediu para lembrar de uma coisa enquanto pregamos.
Vamos ler o livro de Isaías, capítulo 51, versículo 7. Ouve-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está a minha lei. O que não precisamos temer? Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias, porque a traça os roerá como a um vestido, e o bicho os comerá como a lã, mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações. Deus nos deu esse aviso. Do que não devemos ter medo? Deus disse, não vos turbeis por causa das suas injúrias. E quanto ao opróbrio deles, não temais o opróbrio dos homens. Não precisamos temer o seu opróbrio, mas testificar sobre a verdade a todos, em obediência ao mandamento de Deus. Fazendo assim, espero que os filhos de Sião tomem a liderança em salvar o mundo. Com isso, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.